Thaís, boa noite, paz do Senhor. Estamos aqui já iniciando a nossa live. Aguardando o povo se conectar, né? E aí, JB? E aí, Antônio? Paz do Senhor. Estou aguardando o povo entrando, né? Para a gente começar. Já estou preparado. Certo. O teu áudio está um pouquinho baixo. Já estou aqui preparado, melhorou? Pouquinho. Michele Barbosa, paz do Senhor, para Michele Barbosa e o Wilker. Deus abençoe em nome de Jesus. Oi? Wilker. Ralfer Miliano, Josilene, paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui. Paz do Senhor, Ralfer Miliano. Se puder usar o fone, eu acho que está muito baixo. Quando tu fala, aí tem hora que mal escuta. Estou sem fone, vou tentar aumentar o volume da voz. Certo. Agora tá bom, do jeito que você falou. Paulo Neto, pai do Senhor. Quanto tempo? Lima Neto. Grande músico. Olga Oliveira. Olga Maria, paz do Senhor. Pois bem, enquanto o povo vai se conectando, eu quero compartilhar aqui 4 versículos da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 119, versículo 102. Salmos 119, versículo 102. Você pode acompanhar aí a leitura com a gente, em nome de Jesus. Diz assim: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Ao versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Amém? O irmão Fernando Brasilino, ele, antes de começar aqui a live, ele disse que a irmã Balbina está pedindo oração por toda a família. Né? Então, nesse momento, a gente vai fazer uma oração pela família da nossa irmã e para todos que estão já conectados conosco, e a gente já vai dar início aqui ao nosso bate-papo. Então, vamos orar
em nome do Senhor. Deus querido e santo, Deus, te damos graças, Senhor Jesus, por mais uma noite que o Senhor nos concede, Senhor. Ó Deus, de estarmos, meu Pai, ó Deus presente, Senhor Jesus, ó Deus com teus filhos, Senhor, para falarmos da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, ó Deus, e tem nos fortalecido com a destra da tua justiça, Senhor. Deus, vem abençoar, meu Senhor, ó Deus, a família da tua filha, da irmã Balbina, ó Deus, a família, Senhor Jesus, de todos que estão, ó Deus, conectados, Senhor, conosco, daqueles que irão conectar, ó Deus, que essa bênção, Senhor, possa se estender sobre a vida de cada um. Deus, querido e santo, vem cuidar, meu Pai, de cada um de nós, vem cuidar da família, nos protege, nos livra, ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Jesus, ó Deus, possa estar sobre as nossas vidas, ó Deus, que todos os dias, meu Pai, nós possamos confiar em Ti, ó Deus, confiar nas Tuas promessas. Senhor Jesus, nós te pedimos a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos já dar início, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que já me conhece ou não conhece, né? Eu me chamo Antônio, nós somos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, no estado do Ceará, e todas as segundas-feiras nós estamos com o bate-papo, às 21 horas, né, e sempre trazendo temas relevantes que venham acrescentar em nossas vidas, aumentar a nossa fé, e nós venhamos conhecer mais a palavra do Senhor. Então, nessa noite, nosso convidado especial, né, é o nosso querido, amado João Vitor, auxiliar João Vitor. Ele é pregador da Palavra de Deus, ele é líder de missões aqui no distrito do Ceará, e desde já nós queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. Paz do Senhor, irmão João Vitor, eu quero que você se apresente aí para todos que estão conectados conosco. A paz do Senhor, cooperador irmão Antônio, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão conectados, que desde já estão participando desta live. Eu creio que vai ser uma grande bênção esta live, para que nós possamos aprimorar cada vez mais a forma de nós pregarmos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Há saberes diferentes. E nessa noite nós vamos aprender uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Então, você que já está aí online conosco, eu peço que você possa participar interagindo, né, comentando, fazendo suas perguntas, e também é muito importante que você convide seus amigos para essa live. Aí na telinha do seu celular tem um aviãozinho, e eu peço que você convide aí, enquanto a gente não entra nas perguntas, convido pelo menos 7 amigos seus aqui para a live para participar juntamente conosco. E eu quero te dizer que nessa noite nós vamos ter um bônus para quem ficar até o final dessa live, tá certo? E esse bônus, né, esse brinde é um brinde surpresa. Você só vai saber no final aqui da live. Eu vou revelar para você o que é esse bônus, tá certo? Então fique conectado, convide seus amigos. Se você está gostando da live, segura aí no coraçãozinho, vai interagindo em nome do Senhor, não fica com o pão somente para você, mas reparta o pão nessa noite com o seu amigo aí no Instagram, tá certo? Então, o tema de hoje é bem interessante, que é o seguinte, o tema: socorro, preciso preparar um sermão. Quem aqui, né, que está conectado conosco, não se viu diante da situação, meio que desesperado, meio que, posso dizer, aflito, ansioso, quando foi convidado para pregar, quando foi convidado para dar alguma saudação. Se você já se encontrou dessa forma, eu me encontrei já dessa forma, eu tremi mais que vara verde. Então, se você se encontrou, comenta aí. Eu fiquei assim, né? Então, comenta só eu,
que a gente vai saber que você também ficou nervoso quando foi convidado aí para pregar, para trazer uma saudação na igreja, né? Pois bem, hoje nós iremos tratar do nosso bate-papo, perdão, de um assunto, né, de homilética, né? Envolve homilética. A preparação de sermão, ela envolve homilética. Então você pode estar se perguntando, o que significa, irmão Antônio, essa palavra homilética? Eu nunca ouvi falar. Então, a palavra homilética, ela significa nada mais do que a arte de preparar sermão. Podemos dizer assim, a arte de preparar pregação. Então, para falar desse assunto de preparar um sermão, de preparar uma pregação, nada melhor do que falar com quem entende, né? Então, nós estamos aqui com o nosso auxiliar João Vitor, ele que foi uma grande inspiração e ainda é, né, para mim, quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor na igreja, né? Então, ele não é só meu irmão em Cristo, mas é irmão de sangue também, né? Nós somos irmãos também, e glória a Deus por isso. E eu preparei aqui, nessa noite, algumas perguntas para o auxiliar João Vitor. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que nós vamos aqui aprender bastante com essas perguntas, com as respostas que o auxiliar João Vitor vai estar comentando para nós. Então, nós vamos deixar esse bate-papo bem dinâmico. Então, você tem uma pergunta, tem uma dúvida, pode fazer, comenta, não se acanhe aí na telinha, vai comentando e vai interagindo conosco. Amém? Então, quem já se sentiu nervoso quando foi chamado para pregar ou dar uma saudação, quero ver aí os comentários, né? Vai dizendo aí, eu fiquei. Amém? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: sabemos que nós precisamos fazer o melhor para Deus e não o justificar como muitos dizem. O importante, né, que a palavra foi pregada, que a palavra de Deus foi pregada, ou seja, não houve um preparo e como desculpa falam, o importante é que a palavra de Deus ela não volta atrás vazia. Então, partindo dessa premissa de fazer o melhor para Deus, eu te pergunto, auxiliar João Vitor, nessa noite, qual o primeiro passo que nós precisamos fazer para elaborarmos um sermão ou elaborarmos uma pregação? Amém? Amém. Como é que tá aí o meu áudio? Tá bom? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá bom. Tá certo. Então, vamos iniciar respondendo essa primeira pergunta. A primeira pergunta é o primeiro passo. E o primeiro passo é se aproximar de Deus. Esse é o primeiro passo que um pregador, que um bom pregador deve tomar. Se aproximar de Deus. E como nós nos aproximamos de Deus? Não há outra forma que nós venhamos nos aproximar mais de Deus, que é a oração. É por meio da oração, é por meio do diálogo com Deus, que nós teremos inspiração para pregar. Aí, depois deste passo, aí que vem outros passos, irmão cooperador Antônio e amados irmãos que estão conectados, que com certeza são fundamentais para prepararmos um bom sermão, que é a leitura da palavra, é o conhecimento bíblico. Também é muito importante para a preparação de um bom sermão. Não adianta também viver uma vida de oração sem ter um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento bíblico. Porque aí eu serei apenas um pregador que ora. Ou vou passar a mensagem toda orando. Eu tenho que também ter esse conhecimento. Esse conhecimento, o irmão cooperador Antônio vai concordar comigo, que ele é adquirido quando estudamos a Bíblia. Hoje, nós temos o avanço da internet.
Nós temos o Google para nós realizarmos pesquisas. Mas antes, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, quando eu ainda era do conjunto dos vencedores pentecostais, da mocidade da igreja, nós tínhamos poucos recursos. E nós tínhamos que comprar livros, nós tínhamos que ter uma enciclopédia bíblica, uma boa enciclopédia bíblica para a gente estudar, para a gente compreender. Então, o primeiro passo é a oração. Aí nós temos os demais passos, que é o conhecimento da palavra, é o estudo, você fazer um curso, né, de aprimoramento. E nós temos esse curso dentro do nosso ministério, que é o Instituto Bíblico Apostólico, o IBA, que prepara obreiros para pregar a palavra, para atuar no campo missionário, para atuar abrindo igrejas. Então é muito importante oração, conhecimento, busca. Isso mesmo, auxiliar Roberto, o IBA. Amém? Comente também, irmão cooperador Antônio. Me ajude aí também. Também quando eu comecei a pregar, não tinha uma diversidade que hoje a gente tem de assunto disponível na internet. Então, o meu recurso era a palavra de Deus, e eu acredito que quase toda semana eu estava na Casa da Bíblia comprando uma revistinha da Escola Bíblica Dominical para ler, para poder entender alguns assuntos, porque no decorrer do tempo, você que lê a palavra de Deus, vai ter assuntos que você não vai entender. Então, quando você escuta outras opiniões ou lê outros livros, você começa a abrir a sua mente para a revelação da palavra, né? Então, a gente precisa também se atentar a livros, mas também ter muito critério a escolher esses livros, porque nem tudo que os livros falam realmente é o que diz a Bíblia, né? Então, a gente precisa saber medir de como a gente está fazendo essa pesquisa e até mesmo na internet, né? Então é isso, se dedicar à leitura da palavra de Deus. Eu, no começo da minha fé, eu comecei a ler a Bíblia, lia e não entendia nada. E eu falava até para minha avó, na época, eu dizia: vó, por que eu não entendo? Leio e não entendo, né? E aos poucos Deus ele foi tocando no meu coração através do Espírito Santo, e a gente foi entendendo a palavra de Deus, né? Então, é uma questão, às vezes, de tempo, né? A gente vai lendo e, aos poucos, a gente vai entendendo, buscando a Deus, como já foi dito pelo auxiliar João Vitor, a oração e a leitura da palavra. Não tem para onde a gente correr a não ser isso, a oração e a leitura da palavra, para que a gente venha pregar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, né? Sendo usado pelo Senhor. Glória a Deus. Então, já temos aqui alguns comentários. Temos aqui o comentário do auxiliar Edivaldo Freitas, né? É muito importante se aprofundar na palavra de Deus. Verdade. Temos que se aprofundar, porque a palavra de Deus é um tesouro, e quanto mais a gente começa a procurar, mais pedras preciosas a gente encontra na palavra do Senhor. Mas a gente mergulha na palavra de Deus, mais a gente encontra palavras que o Senhor fala conosco. Às vezes um pregador prega e a gente nunca nem tinha parado para pensar daquela forma, né, que ele interpretou a palavra do Senhor. Então, eu quero saudar a todos que chegaram agora. Temos aqui o auxiliar Roberto, auxiliar Jonathan, a Diana, Deus abençoe a todos, Francisco Lopes, Miriam, Milene, glória a Deus, Deus abençoe a todos que estão chegando, em nome de Jesus. E com você que chegou agora, eu quero te dizer que se ficar até o final, você vai ter um bônus, um brinde que eu vou revelar para você, tá certo? Que vai ser muito útil aí para você utilizar nas pregações. Amém? Então, continue interagindo. Se você tem alguma pergunta, pode fazer a sua pergunta, comenta. Em nome do Senhor Jesus, a Jéssica entrando agora, Josi, Deus abençoe a todos. Então, nós vamos já partir
irmã Nilza, Pai do Senhor. Nós vamos já partir para a segunda pergunta nessa noite. E a segunda pergunta é: qual a melhor estrutura para um sermão? Né? Como estruturar um sermão? Qual a melhor estrutura para fazer um esboço de um sermão? Amém. Primeiro eu quero ler aqui um comentário que me chamou a atenção, da irmã Josilene Nascimento. Ela fala aqui no seu comentário, ela diz assim: eu leio a Bíblia, mas também não entendo nada. E às vezes eu fico super triste. Então, irmã Josilene, é muito perspicaz aí o seu comentário, porque isso também não só acontece com a irmã, certo? Isso acontece com várias pessoas que estão começando a estudar a Bíblia. Já aconteceu comigo. Às vezes ainda acontece quando eu estou estudando um assunto que eu não me aprofundei. Às vezes eu fico perdido. Então, bem-vindo ao clube, irmão, porque muitas vezes nós precisamos, como eu falei no início, orar, pedir a direção de Deus ao ler a palavra, e o Senhor, ele vai nos direcionar. E para responder essa segunda pergunta, o nosso irmão cooperador Antônio falou, o sermão ele precisa ser direcionado por Deus. É isso mesmo. Ele precisa de fundamento. Todo sermão ele precisa de fundamento. Se um sermão ele não tem fundamento, ele passa a ser algo que não vai edificar. E aí você não vai pregar algo sem fundamento. Você precisa pregar o que tem fundamento. Como o irmão Antônio falou, o cooperador Antônio falou, temos que ter a estrutura do sermão. Precisamos primeiro analisar o texto que nós vamos pregar. Nós devemos orar, pedir a Deus a direção para o texto que nós iremos pregar. Não adianta você dizer assim, vou abrir a Bíblia, e onde eu abrir a Bíblia, eu vou pregar. Já aconteceu, né? Conta-se a história de que alguém, quando pregava, ele se achava muito conhecedor da Bíblia, e quando pregava, onde ele abria, ele pregava. E aí um dia, ao abrir a Bíblia, ele abriu justamente naquela página que está entre o Antigo e o Novo Testamento, a página em branco. E aí ele fechou a Bíblia e disse, Deus não quer falar nada hoje. Então aqui é algo para a gente descontrair, mas que nós precisamos, irmãos, estar preparados, precisamos entender o texto, analisar o texto e o contexto que é relacionado com o texto. Por exemplo, é o versículo base que você vai usar. É aquele versículo base que você vai usar para toda a estrutura do seu sermão. Primeiro, anote aí, você precisa conhecer o texto que você vai pregar. Amém. Não adianta você pregar, irmão cooperador Antônio, em um texto que você não estudou, que você não conhece. Você precisa conhecer o texto. E aí, ao conhecer o texto, você vai tomar um versículo por base, que vai ser o versículo que você vai começar a desenvolver a estrutura do seu sermão. Então, vamos lá. Texto. Primeiramente, texto. Certo. Aí depois, irmão Antônio, é muito importante também você escolher o tema. Pronto. O irmão auxiliar Roberto comentou, que disse que é muito importante o tema, ele disse. Isso. Obrigado, auxiliar Roberto. É muito importante mesmo o tema, porque o tema ele chama a atenção do ouvinte. Ele prende também a atenção daquele espectador, daquele que está assistindo e ouvindo o sermão. E aí depois vem a introdução. É muito importante uma boa introdução.
Se você conseguir desenvolver uma boa introdução, o seu sermão, o resto do seu sermão, todo o seu sermão, ele vai ser muito bom. É, é aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica, né? Isso. Primeira impressão é que se você conseguir atrair pela introdução do seu sermão a atenção do seu ouvinte, pode ter certeza que você vai ter sucesso no desenvolvimento da pregação. E aí vem também, irmão, cooperador Antônio, a ideia do sermão. É muito importante esse sermão, ele nos trazer a ideia que nós queremos falar, que nós queremos passar para a igreja. E aí entra também a ação, em ação, o esboço e as divisões, que é algo que eu tenho observado, que o irmão cooperador Antônio ele usa muito. São essas divisões, né? Aprendi contigo. Aprendi contigo. Amém. Glória a Deus. Eu uso pouco essas subdivisões. Eu noto que você usa mais do que eu. Cada pregador ele tem uma atitude diferente quando prega. Ele escolhe, né, a forma de como ele gosta mais de pregar. E eu observo que o cooperador Antônio ele usa muito essas divisões e esses subpontos do bolso. Eu gosto muito de pregar um sermão expositivo. Existem vários tipos de sermão. Uhum. O expositivo, o analítico. E eu gosto muito de pregar usando o sermão expositivo. Amém. E também vem, irmão cooperador Antônio, a conclusão do sermão, que também é muito importante. Não adianta você pregar uma excelente mensagem, na hora de concluir, você deixar, né, a igreja sem saber o que aconteceu. Muitas vezes acontece isso. Eu já cometi esse erro. Eu confesso que já cometi esse erro. Durante o sermão foi maravilhoso, mas na conclusão, aí eu fui deficiente. Isso arrasa, muitas vezes o pregador acaba com o sermão. Amém. Glória a Deus. Então, temos aí a pergunta já respondida, né? E também eu quero saudar você que está chegando agora, Micaele, MM Saias, Deus abençoe. Temos muita gente aqui conectado, né? Maciel também, a Kátia entrou também aqui online conosco. Deus abençoe, a Thalia, Francinaldo, em nome do Senhor Jesus. Então, você que entrou novamente, eu quero deixar você curioso e de falar que hoje, aqui no nosso bate-papo, a gente tem um bônus especial que vai lhe ajudar bastante aí na elaboração das suas mensagens, certo? E eu tenho aqui duas perguntas que foram feitas. A primeira pelo auxiliar Edivaldo Freitas. Ele comentou, fez essa pergunta no começo, aqui quando você vinha falando sobre a estrutura do sermão. Ele perguntou, é importante um esboço ou não? Tem um esboço ou não? Foi a pergunta que ele fez. É importante ter um esboço ou não? Existem muitos pregadores que não usam esboço, certo? Mas existe, a maioria dos pregadores, eles costumam usar esboço. No meu caso, eu prefiro usar esboço. Por quê? Porque o esboço, ele muitas vezes vai ajudar a lembrar dos tópicos que eu estudei. Não é que eu vou ficar preso ao esboço. Eu vou estar na direção de Deus, do Espírito Santo, mas o esboço, ele também foi revelado por Deus. Então eu posso usar, aproveitar essa ferramenta que é o esboço. E eu costumo dizer que existe uma pessoa que faz isso muito bem,
um pregador que faz isso muito bem, que é usar esboço. Eu já vi outros pastores reconhecendo isso, que é o pastor Jonias Castro, que é o nosso pastor, presidente distrital aqui do Ceará. Ele usa muito bem o esboço. Muitas vezes, ele usa o esboço de uma forma tão profissional, tão abençoada, que muitas vezes nós achamos que ele não está usando esboço. Só sabe quem está ali, né, na plataforma. Tem que dar perto. Exatamente. Porque ele sabe muito bem usar esboço para a glória de Deus. Ele usa muito bem o esboço. Então, auxiliar de Valdo Freitas, o esboço é muito bom para o pregador. Amém. E até porque a gente é ser humano, né? Que de repente dá um brancão, né? Você esquece tudo, né? E aí, tendo um esboço ali, você pode olhar para um tópico e lembrar, né? Do que você estudou. Vai ajudar bastante. E também a Micaele, né? A irmã Micaele, ela fez a pergunta: como saber se a mensagem que você preparou é adequada para o tempo? Essa pergunta da irmã Micaele. Como saber se a mensagem que você preparou é adequada para o tempo? Bem, se eu tenho a oportunidade de pregar num culto de adoração, por exemplo, um culto dominical, um culto de domingo, que é um culto de adoração, geralmente o tempo para o pregador é 30 minutos. Eu acho que é um tempo suficiente para o pregador desenvolver bem uma mensagem, um culto como esse. Agora, eu não posso trazer num culto como esse um sermão de estudo bíblico. Com certeza, eu não vou ter proveito desse sermão, um sermão de estudo bíblico. Por quê? Porque eu não vou ter tempo suficiente, né, irmão cooperador Antônio, para desenvolver. E eu vou começar a entender isso através do clima do culto. Por exemplo, se o culto está uma bênção, Deus está operando, Deus está batizando com o Espírito Santo, todo pregador ele fica talvez ansioso para chegar aquele momento da mensagem, o momento que ele vai ter a oportunidade para pregar. E aí entra também a sabedoria do pregador. O pregador tem que saber entender o momento que Deus está agindo. E muitas vezes já aconteceu de cultos que não houve nem a oportunidade para o pregador ministrar a palavra, porque Deus agiu de tal maneira. Então, você precisa ser sensível a isso. Ser sensível ao tempo. Eu não costumo passar do tempo de encerramento do culto. Porque eu sei que muitas vezes existem irmãos que ali vieram direto do trabalho para o culto. Muitos irmãos que têm algo para fazer depois do culto. Tem também os irmãos que são mais idosos, que precisam estar mais tempo em casa. Então, eu não irei jamais ministrar uma palavra, por exemplo, se o culto termina 9 horas da noite. Por que eu vou esticar essa mensagem até 9h30, até quase 10 horas? Eu acho que vai sair um pouco do foco. Eu vou perder a atenção do ouvinte. Eu posso, em 10 minutos, talvez até desenvolver uma mensagem melhor, uma mensagem que vem impactar a igreja, do que eu estar estendendo essa mensagem. E aí trazer até esfriar, posso dizer isso, esfriar a igreja. Amém? Amém. Só complementando, né? No caso, a gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo. Eu chamo de sensibilidade do Espírito Santo na hora da pregação. Porque se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente pode ter pregado uma ótima mensagem, mas devido a não ter a sensibilidade, a gente acha que deve esticar e acaba que fazendo como você falou, esfriando a igreja e tornando a mensagem que era para ser uma mensagem boa, uma decepção, né? Acontece isso. E
também a gente ficar dentro do limite que é nos dado. Mas, se foi me dado 30 minutos, então vamos ficar dentro dos limites de 30 minutos, a não ser que seja algo, que eu posso dizer, sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nos faça ir além. E a gente ver que a igreja realmente está junto ali, está sentindo a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa. E também acontece o contrário, de você pregar talvez a metade da mensagem e Deus já tomar toda a igreja, né? Isso é a hora de parar. Você não chegar nem aí na conclusão. Então, é preciso aí ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, né? E a gente consegue isso através da oração, da busca, da intimidade com Deus, como foi dito aqui no início. Amém? E nós queremos saudar a irmã Kátia, também, que está online agora, a IPUB Jovem do Rio de Janeiro. Deus abençoe a IPUB Jovem, em nome do Senhor Jesus. A Ludmila também, paz do Senhor, entrou agora, certo? Então, para você que está online agora conosco, vou falar novamente aqui, né? Está se tornando repetitivo, né? Mas eu vou dizer, nós temos um bônus, é um brinde para você que ficar até o final aqui da live conosco, né? Quem está curioso pode comentar aí, né? Digita aí estou curioso, né? E eu sei que tem muita gente curiosa querendo saber o que é que o irmão Antônio aprontou aí dessa vez, tá certo? Então nós vamos aqui para a terceira pergunta. Nós sabemos que na hora do culto, principalmente na hora da pregação, muitas coisas acontecem, né, durante o culto para roubar a atenção da mensagem, né, que está sendo pregada. Irmão com muita sede para beber água, um se levanta, outro começa a conversar, e até mesmo outros irmãos começam até usar o celular na hora da mensagem, né? Então, diante desses, podemos dizer, desses obstáculos, dessas coisas que tentam tirar a atenção da mensagem, o que o pregador ele deve fazer, né, para poder ter a atenção desse ouvinte para o sermão que ele preparou, né? Qual a atitude, auxiliar João Vitor, que ele deve fazer para chamar a atenção da igreja para a palavra do Senhor, para a palavra que está sendo pregada? Bem, antes de responder, eu quero dizer que eu também estou muito curioso. Vou ficar até o final, amém? Amém. Tem muita gente que também está curiosa aí, viu? Querendo saber que bônus é esse. Olha aí o Tiago Magalhães que está entrando aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, Tiago. Tem a Kátia lá do Trairi. Tem uma irmã Ludmila, lá de Semoaba, também está conosco. Uma Miriam. Amém. Paz do Senhor para todos, né? Estão se conectando. Cajado também. Cajado. Então, vamos responder a pergunta. Não é uma questão simples e fácil, como já foi dito aí. Porque existe, como já foi citado, inúmeros fatores que prejudicam a atenção do ouvinte. Existem inúmeros fatores que prejudicam a atenção do ouvinte. E as pessoas, elas deixam de prestar atenção muito fácil. É muito fácil alguém se concentrar. Difícil é perder a concentração. Ou melhor, é mais fácil perder a concentração do que se concentrar. É muito fácil, né, perder a concentração. Agora, para se concentrar, não é uma questão fácil. E principalmente dentro de uma igreja. É uma série de fatores, como você falou. É o barulho, é criança, é pessoas que estão se levantando. Tudo dentro de uma igreja chama atenção. E existe também o fator espiritual, que o inimigo das nossas vidas, ele está querendo tirar de todas as formas a nossa atenção para aquela pregação, para aquele sermão, porque ele sabe que aquele sermão, aquela pregação vai edificar as nossas vidas. E aí,
as pessoas elas deixam de prestar atenção, principalmente porque o pensamento, eu aprendi isso, o pensamento ele trabalha em uma velocidade 4 vezes mais rápido do que as palavras, irmão cooperador Antônio. E muitas vezes nós perdemos o foco fácil por conta também dos nossos pensamentos. E aí eu vou dizer agora um dos bons recursos para manter o público atento. Amém. Eu vou até anotar. Anote aí. É a movimentação física. Olha, a movimentação física é como se o sermão ele estivesse começando novamente. Ou seja, quando você sai ali daquele ponto que você estava, e você, eu particularmente gosto muito de fazer isso, descer do púlpito, é como se o sermão ele ganhasse um novo ar. Alguém já, quando você desce do púlpito, quando eu vejo um pregador descendo do púlpito, eu já fico esperando algo. Aí vem bênção. Aí vem algo bom por aí. Amém. Então você já tira aquela atenção do que você estava, né, se desconcentrando e volta a atenção para o pregador. Novamente a atenção. É como se chegasse ali um novo pregador. Como se o sermão ele começasse novamente. Então é muito bom usar, né, essa ferramenta. Outra ferramenta que também eu indico, irmão cooperador Antônio, é alterar o volume da voz. Alterar o volume da voz. A velocidade da fala. Né? Fazer pausas mais expressivas. É muito bom usar também essas ferramentas. E você, tem alguma dica para mim, irmão cooperador Antônio? Assim, eu costumo, para chamar a atenção, eu gosto de pregar muito com ilustração, né? Então, quando você prega com a ilustração, você acaba que chamando a atenção dos seus ouvintes, né, dos irmãos, para a sua mensagem, o seu sermão. Por exemplo, a última ilustração que eu usei foi no Itambé, né? Eu não vou dar o tema da mensagem aqui, mas tem aqui a irmã Jéssica, ela estava lá, ela sabe a mensagem que eu preguei, né? Mas eu vou falar o tema da mensagem, foi aliviando a bagagem. E nessa mensagem eu levei uma mala e uma mochila. E eu coloquei ali do meu lado a mala e a mochila. Ou seja, todo mundo ficou curioso, o que é que eu vou fazer com essa mala e com essa mochila? Será que o irmão Antônio, depois do culto, vai viajar, né? Vai para algum canto? Então, no que eu usei essa ilustração, eu chamei a atenção, né, dos irmãos para a mensagem e, por exemplo, foi um diferencial para poder a gente fazer com que os irmãos ficassem conectados aí com o esboço, com o sermão que eu preparei e ficar assim antenado até o final. E, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, foi uma bênção a mensagem. E eu espero também, em outra oportunidade, Deus me falar para poder pregar novamente essa mensagem. Ela comentou aqui, a Fabíola, né? Ela disse aqui, a ilustração eu gosto muito. O irmão Antônio e o irmão Rodrigo têm esses dons. Todos ficaram bem concentrados e as crianças também. Amém? Então, realmente faz a diferença. Usarmos ilustrações aí no esboço, né? Essa é a dica que eu tenho para dar. Amém? E quero saudar aqui a irmã Aureni, que entrou agora, né? Temos também aqui a Auricélia, também, conectada conosco. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês que estão se conectando agora. Paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente vai partir para a nossa quarta pergunta, né? Que o tempo corre, nós só temos aí 1 hora de live, né? Senão não vai dar nem tempo eu falar do bônus, né? Vai ficar para a próxima. Mas como eu prometi, eu vou falar, viu? Tá chegando a hora de eu dizer o que é o brinde.
Então vamos para a quarta pergunta. E antes disso, o irmão auxiliar Edivaldo ele fez uma pergunta. Já ia passar aqui. João, o que você esclarece? Um ponto. O que fazer quando se levanta um profeta durante a mensagem? O que o pregador pode fazer em relação a isso? Boa pergunta, né? Boa pergunta, auxiliar irmão Edivaldo. Nunca aconteceu comigo. E eu vou continuar orando para que isso não aconteça. Amém? Porque eu creio, particularmente, que a maior profecia é a palavra de Deus. E o profeta, ele é direcionado por Deus. O profeta que está direcionado por Deus, ele jamais irá atrapalhar um sermão, uma ministração da palavra de Deus. Então, eu creio que o profeta, ele entende, ele não está fora de si. Ele sabe o que está fazendo. E muitas vezes, se isso acontecer, eu vou parar para ouvir. Vou parar para ouvir e vou deixar o profeta falar. Deixa o profeta falar. Se é de Deus, amém. Vamos receber. Então, se não é, ele vai se entender com Deus. Então, deixa o profeta falar. Amém? Amém. Continua orando aí, irmão auxiliar de Deus, para que isso não aconteça. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a quarta pergunta. E a quarta, auxiliar João Vitor, quais os erros que nós, pregadores, devemos evitar? Você julga ser necessário evitar alguns erros para não atrapalhar a mensagem, né? Olha, os vícios de linguagem, com certeza, eu creio que esse é um erro que a maioria dos pregadores deve combater. São os vícios de linguagem. Por exemplo, você falar muitas vezes uma palavra depois de uma frase repetida várias vezes. Isso é um vício de linguagem que deve ser combatido. Por exemplo, né, Verdade. aleluia. Todo tempo, por exemplo, se você... Muitas vezes eu já contei em pregações, isso talvez você possa até achar que eu estava julgando, analisando, mas não. Muitas vezes você perde o foco e perde até tempo com o vício de linguagem. Alguém falar, eu já anotei, mais de 50 vezes a palavra né ou é verdade, isso toma, quando você vai, no final das contas, colocar na ponta do lápis, você acaba perdendo muito tempo que você poderia estar usando para a ministração da palavra. Então, os vícios de linguagem, eles são... devem ser combatidos, tá certo? Mas também nós devemos combater um dos erros, confiar em si mesmo. Também eu acho que quando você sobe ao púlpito, cheio de si, confiando em si mesmo, muitas vezes você vai ser humilhado. Já aconteceu comigo. Fui confiando em mim mesmo, subi no púlpito sem oração, sem uma consagração, sem estar preparado espiritualmente, e eu acabei me frustrando, acabei esfriando a igreja, acabei não pregando a palavra de Deus como deveria ser pregado. Então, nós não devemos confiar em nós mesmos. Pregadores, não confiem em si mesmos. Confie no Senhor. Faça do Senhor a força do seu poder, a busca por Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pode comentar, irmão. Amém. Tem aqui até um comentário do auxiliar Roberto, né? Que ele falou aqui que muitos pregadores falam, né? Que
ele considera como um erro, e eu também, né, vou apoiar a ideia dele, que eu também tenho a mesma concepção quanto a isso, que é, o pregador fica, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, olhe para o seu irmão que está ao seu outro lado e diga. Às vezes o irmão nem olha, porque fica uma coisa meio que chata, né? Então, a gente que prega a mensagem da palavra do Senhor tem que se preocupar em pregar a mensagem, porque não vai ser nós que vamos convencer, é a palavra do Senhor que convence. Então a gente tem que se preocupar em transmitir o que Deus quer falar com a igreja, né? Então, eu confesso que eu não gosto desse tipo de coisa. Olhe para o seu lado e diga, seu irmão está ao seu lado, está feliz hoje? Veio fazer o que hoje na igreja, né? Então tem essas coisas. Então a gente precisa se atentar muito para isso e usar a sabedoria, né? E realmente ter tudo que o auxiliar João Vitor está falando nessa noite, eu estou anotando aqui tudo, e eu vou procurar me policiar, porque eu sei que em algum momento eu também cometo erros. Então eu preciso ir aprendendo com meus erros, e assim a gente vai se aperfeiçoando e trazendo a melhor mensagem, né, que Deus ele quer revelar para a sua igreja. Amém? E, irmão cooperador Antônio, existe até um meme que eu já vi que é assim, pastores, nós não gostamos de dizer para a pessoa do nosso lado. É verdade, pois é. Aí, por exemplo, uns começaram com esse tipo de vício, né? Podemos dizer esse vício de falar dessa forma, vício de linguagem, né? Podemos utilizar assim. E outros pregadores foram achando que deveria também fazer a mesma coisa e assim por diante. É isso que acontece, né? Então, uns imitam outros em determinadas coisas. Mas é importante que a gente possa imitar as coisas que sejam edificantes, né? Sempre ver, aquele pregador tem isso aqui que ele faz, que é muito bom, então eu vou seguir aqui esse exemplo dele, né? Você, imitador de algumas coisas dele, pegar alguns exemplos e não pregar do jeito que ele prega. Cada um tem o seu jeito de pregar, mas a gente precisa ter um exemplo a seguir, como eu falei aqui no começo. O meu exemplo que eu tive como início da minha fé, para que eu viesse pregar, foi o auxiliar João Vitor. Então eu via como ele pregava, tem mensagens que ele pregou que eu não esqueci, posso dizer até um tema de uma, que é Ganhando com as Perdas, foi uma mensagem muito maravilhosa que ele pregou. Então tem pregações que ficam marcadas na nossa vida. Então você se espelha em pregadores que realmente traz a mensagem da palavra do Senhor. Então esse é o meu conselho para você nessa noite. Então você que entrou agora, eu já peço para você seguir o Instagram da IPUBCE, você que não está seguindo, que é amigo do João Vitor, né? Então, começa a seguir aí, se você não está seguindo, segue @IPUBCE, porque nós vamos dizer aqui no final para você o bônus, né, que você vai ganhar, o brinde que você vai estar ganhando no final dessa live. Vamos para a quinta pergunta. Já estamos aqui com 55 minutos, né? Então não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas a gente pode correr e voltar, né, para poder fazer as duas últimas perguntas. Nós temos 7 perguntas nessa noite, mas eu creio que vai dar certo. Vamos lá. Quinta pergunta. Sabemos que quando a gente prega, né, todos nós pregamos, nós, de alguma forma ou não, como a gente falou já aqui, nós vamos ser criticados. Então, diante dessas críticas que nós vamos receber, o que nós podemos fazer? Até que ponto nós podemos aceitar as críticas que serão feitas quando você que já prega, que recebe críticas, ou você que vai começar a pregar, né, em nome do Senhor Jesus? Eu sei que muitos pregadores vão sair daqui desse bate-papo em nome do Senhor Jesus. Amém. As críticas, elas são bem-vindas, mas críticas construtivas, né? Olha o meio aí, Antônio. Críticas construtivas são bem-vindas, para que nós possamos aprender. Eu gosto de quando o pastor, meu pastor, ele chama a atenção no sermão em algo que eu errei, que eu poderia consertar.
novamente quando fosse pregar novamente. Então, críticas construtivas são bem-vindas. Agora, aquelas críticas que vêm para derrubar você, essa nós devemos fazer igual aquele sapinho, né, da corrida dos sapinhos, ser surdo aos apelos negativos. Ser surdo àquelas críticas que vêm para lhe destruir. Muitas vezes, para destruir, alguém empresta a sua boca para o inimigo e aquela mensagem, muitas vezes, vem para destruir o ministério. Ah, você não sabe pregar. Você não é pregador. Não. Eu creio que todos podem pregar a palavra de Deus. Havia um jovem na igreja que um dia ele disse para mim, eu nunca vou pregar. Eu não tenho condições de pregar. Eu disse para ele, nós vamos estudar juntos a palavra, nós vamos orar juntos, nós vamos buscar a Deus, eu vou orar com você, e um dia você vai pregar a palavra de Deus. Faz um tempo que ele não prega a palavra de Deus. Não sei se ele está aqui assistindo a live, mas eu creio que, com certeza, eu contribuí com uma mensagem positiva para esse irmão passar a pregar a palavra de Deus. E você também, meu amado irmão, que está conectado nessa live, você também pode contribuir para que alguém possa crescer espiritualmente com uma crítica construtiva. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, a gente vai... Tem 3 minutos aqui, né? Eu creio que não vai dar tempo fazer agora, né? Nesse primeiro tempo. Então, a gente vai encerrar agora, né? Porque já vai dar 1 hora de live e o Instagram ele não permite passar desse tempo. E a gente vai encerrar e já volta para poder fazer as 2 perguntas e eu vou revelar o brinde, né? Para você nessa noite, o bônus. Amém? Então, eu vou logo encerrar, porque já falta 1 minuto, não vai dar tempo aqui fazer a pergunta e o irmão auxiliar João Vitor responder. Então, vou encerrar, fique conectado, a gente vai voltar aqui em segundos, tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, voltamos. Amém, glória a Deus. Estamos já voltando em nome de Jesus. Só aguardando o auxiliar João Vitor entrar aqui conosco. A gente está voltando aqui para o segundo tempo da nossa live, né? Já se passou 1 hora e o assunto está muito bom. Eu estou aprendendo bastante e eu sei que você aí na sua casa também, que está conectado conosco, também está aprendendo muito da palavra de Deus, com experiências, né, nessa noite. Então, nós vamos para a 6ª pergunta, que nós, como pregadores da palavra do Senhor, né, então, de que forma nós podemos usar a linguagem corporal na hora do culto, né? Você falou que o pregador poderia se movimentar. Então, pegando esse gancho aí, dá para responder essa pergunta, né? Como é que nós, pregadores, eu tenho muita dificuldade, né? Porque em relação a utilizar gestos, usar a linguagem corporal. E eu tenho treinado isso bastante, né? Eu tenho pedido a minha supervisora, a Olga, que é a minha esposa, para sempre ela estar analisando as minhas mensagens, de que forma eu posso melhorar, dando as notas para mim, para poder que eu venha me aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, você aí que é casado, prega a palavra do Senhor, então use a sua esposa como auxiliadora aí, também para poder o seu ministério ficar cada vez mais aperfeiçoado. Então, a dica aí para você. Muito boa a dica. Eu tenho também usado essa ferramenta, irmão cooperador Antônio. Cadê a minha cunhada? Tá bem aí? Tá assistindo aí. Amém, Pai do Senhor, cunhada. Deus abençoe. Glória a Deus. Como já foi falado, é muito bom você usar essa ferramenta. Porque essa movimentação física
ela pode também nos dar a oportunidade para fazermos ilustrações. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É me movimentar. Muitas vezes eu costumo usar algo que está dentro da igreja. Eu já usei algo na igreja inusitado, que eu nem pensava que eu ia usar. É um vaso, um pano, alguma coisa para poder atrair a atenção do ouvinte. E esse movimento do corpo, como eu falei, ele chama a atenção, ele cativa a atenção do ouvinte. Então, eu gosto muito de pregadores que usam esse tipo de ferramenta. Um pastor em particular, que há muito tempo eu não vejo ele pregar, o pastor Renato Suga, lá da Bahia, ele gosta muito de usar essa ferramenta, que é a movimentação do corpo e trazer ilustração, trazer você para dentro da pregação. É como se você, naquele momento, entrasse dentro daquele sermão, você olhasse o sermão de dentro. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso aviva a igreja. É uma ótima ferramenta, irmão cooperador Antônio. Amém. Glória a Deus. Então, você que entrou agora, né, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor, e eu quero dizer que a gente já está agora no segundo tempo do nosso bate-papo, né, já tivemos 1 hora de bate-papo. Essa live ela vai ficar gravada no YouTube, no nosso canal. Você pode até aproveitar para se inscrever no canal no YouTube aqui da nossa igreja. A gente tem transmitido cultos ao vivo abençoados. Se inscreva lá, é PUB Ceará. Você vai pesquisar no YouTube e a foto do perfil vai ser essa mesma foto aqui do Instagram, certo? A logo com as faixas verde e amarelo por trás da logo da igreja. Amém? Então, se inscreva lá, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos partir aqui para a 7ª e última pergunta, né? O pessoal já não aguenta de tanta curiosidade para saber o que foi que eu preparei, né, de brinde nessa noite. Então, vamos lá. O que um pregador ele precisa fazer, né, ter ou fazer para se tornar um pregador criativo usado por Deus? O que um pregador precisa fazer para se tornar um pregador criativo para usado ser por usado Deus? por Deus? Isso. Com certeza, não tem outra forma. É você estudar, é você se preparar, é você, antes de ir para o púlpito, compreender a sua mensagem, você usar ferramentas, você assistir pregadores, é muito importante isso. Não que você vai Ctrl+C, Ctrl+V, copiar aquela mensagem e pregar da mesma forma, com a mesma entonação de voz. Eu cometi muito esse erro no meu começo, querendo ser um pregador, quis expor aí. Mas aí eu entendi que eu tinha que ter as minhas particularidades, a minha personalidade. Então, para se tornar um pregador criativo, não tem segredo. É você estudar, você analisar pregações, ouvir pregações. Você sempre está se informando, você está se preparando para ministrar a palavra de Deus. E como eu já falei, volto a repetir, vou falar mais uma vez. É muito importante, atenção pregadores da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, é muito importante você fazer o IBA. Matricule-se no IBA, procure o diácono sábio para que ele possa agilizar a sua matrícula para depois aí, quando passar isso tudo, né, que nós temos que vai passar em breve, nós voltarmos às aulas do IBA, viu, cooperador Antônio? Quero você lá novamente, em nome de Jesus, com a irmã Olga, e vocês fazem falta no Instituto Bíblico Apostólico, e com certeza nós vamos contribuir muito para o reino. Amém? Em nome de Jesus. O irmão
neto aqui, né, que ele congregava conosco, né, e tocava até junto com o Junto Êxodo, ele comentou, né, que tem que ter a identidade, né, então cada pregador ele tem que ter a sua identidade, né, então faça a sua maneira de pregar, né, ache a melhor maneira que você é usado por Deus, né, peça a Deus para ele te iluminar e dizer, Senhor, qual a melhor forma para mim ser usado por ti na hora da mensagem, né, então Deus ele vai com certeza lhe usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, né? E quem quer que eu revele o que é o bônus, eu só vou revelar se você comentar aí, eu. Só quem comentar aí vai ganhar. Tô brincando. Quero mais, né? Esse bate-papo. Então, a gente pode... Um gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que os irmãos, se esse bate-papo ele continuasse, os irmãos iam continuar conectados. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que os irmãos aprenderam. Eu aprendi bastante nessa noite. Tem os irmãos comentando, né? Vou revelar, tá certo? Comentando que eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Eu, exclusivamente, gostei. Foi abençoado. Todas as segundas-feiras a gente tem orado a Deus para trazer um tema que ele seja impactante para as nossas vidas, né? Um tema que ele venha edificar, né, as nossas vidas, para que a gente venha aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Quem sabe, em um outro momento, né, a gente possa trazer aqui a hermenêutica, né? A homilética, que é a arte de preparar sermão, e a hermenêutica é como interpretar a palavra do Senhor. Acredito que já é um assunto também muito relevante para todos nós. Também precisa aprender muito, né? E glória a Deus por tudo isso. Então vamos lá, eu vou revelar aqui o que é esse bônus. Então, você que não segue ainda, né, que está assistindo conosco, que é amigo do Auxiliar João Vitor aí no Instagram, você começa a seguir o nosso perfil, @ipubce, né? Tem aí o perfil para você ver aí no bate-papo, bem aí na sua tela, na parte superior. Então, o que nós preparamos para você, eu acredito que vai lhe auxiliar bastante na hora de preparar as suas mensagens. Vai ser algo a mais que vai ser enriquecedor, né? Enriquecedor, né, para a sua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Então, o que a gente preparou, né, eu pesquisei tudo e achei, por bem, compartilhar, né? Tem coisas boas que a gente precisa compartilhar. Então, o que a gente preparou foi uma Bíblia, certo? Mas é em PDF, tá bom? Não é a Bíblia aqui que a gente vai fazer um sorteio, mas é em PDF que é para poder alcançar todo mundo. Então, essa Bíblia é uma Bíblia arqueológica, ou seja, é uma Bíblia que fala sobre usos e costumes da época. Então, essa Bíblia ela traz de Gênesis até Apocalipse, no Antigo e Novo Testamento, falando sobre usos e costumes. Ou seja, você que em determinados assuntos não entendeu ou leu algum versículo, essa Bíblia ela vai lhe ajudar bastante, porque você vai conhecer a história da época, como é que aquele coxo que foi levado pelos seus amigos, Jesus estava lá no meio daquela sala e ele foi colocado por cima, né? Lá tem dizendo isso, eu não vou falar, que é para você ler e descobrir por que foi tão rápido aqueles amigos daquele coxo trazer aquela cama por cima até onde Jesus estava ali naquela sala daquela casa, né? Foi rápido demais, a gente vê a história, não tinha serrote, não precisou serrar, então você vai aprender lendo essa Bíblia, é muito edificante, eu já estou lendo, então ela está disponível na nossa bio, coloquei lá um link para download, então você faz o download lá em PDF e pode aí utilizar bastante, acrescentar nas suas pregações, amém? Então nós queremos agradecer a participação de todos, né, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe cada vez mais, continue participando dos nossos bate-papos, dos cultos ao vivo, inclusive amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós temos um culto de oração,
que vai ser transmitido direto da nossa sede. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil vai transmitir esse culto aqui no Instagram e no YouTube, no canal que eu acabei de comentar aí, simultaneamente. Amém? Se você quer aí transmitir, colocar para a sua TV, no YouTube, para ficar mais à vontade, dá também. E também no Instagram. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e também do brinde que a gente preparou. Tá certo? Então, continue comentando, falando para nós quais os assuntos a gente deve trazer para esses bate-papos segunda-feira, que vai nos ajudar bastante, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que o auxiliar João Vitor ele possa fazer essa oração, abençoando a todos nós, em nome do Senhor, para que a gente possa já estar encerrando essa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostei muito do bônus. Eu vou baixar o bônus. Eu sugiro que o irmão Antônio também coloque agora aí nos comentários, tem o WhatsApp, que aí os irmãos podem também adicionar e o irmão pode enviar. Dá para enviar pelo WhatsApp? Dá para enviar. Então coloca aí agora o teu número com DDD, o WhatsApp, para que você possa também enviar para os irmãos. Eu vou querer... Caso tenha alguma dificuldade, né, em fazer o download, mas é bem fácil. Só clicar lá já vai ser direcionado para o Google Drive, no link que a gente compartilhou, e já pode fazer o download. Mas coloca aí também o WhatsApp. Bom, tá certo. Então, enquanto o irmão vai colocar, o irmão cooperador Antônio, quero fazer as minhas considerações finais. Eu quero agradecer a ele pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, porque é um assunto muito bom e também um assunto muito vasto, que nós poderíamos estar falando aqui por mais horas com os irmãos, mas nós sabemos que nós não podemos exceder do limite e vamos ter outras oportunidades para estar aqui novamente para falar desse assunto. E quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, conectados. Muito obrigado pela sua atenção. É muito importante isso, essa interação que nós estamos tendo, mesmo com a igreja limitada a estar fechada, nós estamos aqui através das lives, através do YouTube, do Instagram, nos conectando e estamos também conectados com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos orar e agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui conectados uns com os outros e conectados contigo, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão conectados nesse momento, até onde esta live está alcançando. E essa bênção, a bênção do Senhor, esteja no lar, na família, protegendo, guardando contra toda a pandemia, todo o vírus. Os irmãos que estão enfermos, nós oramos por eles e cremos que o Senhor é poderoso para curar, para libertar de toda enfermidade, Senhor. Abençoe o irmão cooperador Antônio, abençoa a sua esposa, minha cunhada Olga, os nossos pais, que o Senhor guarde e proteja. Abençoe minha esposa, irmã Nil. Abençoe a nossa família, o seu filho, a sua filha. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso pastor, a sua esposa, os seus filhos. Abençoe a igreja do Senhor em todo o Brasil. Abençoe os nossos missionários que estão nos países de língua portuguesa. Que o Senhor possa abençoar cada um. Abençoa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco e nos faz pregadores da tua palavra, instrumentos de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus possa abençoar a todos, certo? E no post aqui do nosso bate-papo, que tem aqui no nosso Instagram, quero que você comente lá o que você aprendeu, né? Qual foi a melhor pergunta que você achou, o melhor comentário. Você pode interagir lá, colocar nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, obrigado, auxiliar João Vitor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor. Boa noite, em nome de Jesus. E é isso. Seja usado por Deus cada vez mais, em nome do Senhor. Até mais.